No silêncio da alma eu te chamo, mãe, e uma luz tão mansa toca o coração. Tuas mãos de calma descansam em mim, e a paz desperta junto à oração. Quando a dor cansar meu caminhar, teu olhar me abriga e faz acalmar. Nossa Senhora consola. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez ao Centro Espírita Nossa Senhora Consoladora. É com imensa alegria e satisfação recebê-los aqui nessa noite. A nossa convidada especial hoje é Giovana, Thiagão junto aí. Se quiser vir junto aqui palestrar em conjunto, fica à vontade, né? Hoje o tema ele é bem sugestivo, né? Fobias. Quais são as fobias que nós temos hoje ou criamos nas nossas vidas, né? A nossa vida, né? Particularmente. Mas antes de tudo mais, vamos fazer uma oração inicial para a gente começar bem, com toda essa energia da espiritualidade, com toda essa luz, com todo esse amor que está sendo emanado aqui nesse momento. Vamos fechar os nossos olhos e levar os nossos pensamentos ao Mestre Jesus. Quem se sentir à vontade, coloque a mão direita sobre o coração e a esquerda em cima para fazer essa oração, tá? Respirem bem profundamente, devagar, e solta levemente. Mais uma vez. Isso. A última vez. Mestre Jesus, a ti rendo graças, tudo isso é bom o tempo todo. Obrigado, Mestre Jesus, por todo o auxílio, por todo o cuidado. Derrame sobre nós toda a sua luz, todo o teu amor. Que esse amor, Pai, seja infinito. Que preencha sempre o nosso coração, a nossa alma, o nosso corpo, o nosso espírito, tirando toda a angústia, todas as aflições, tudo aquilo que nos atrapalha, Pai, de caminharmos rumo ao progresso, principalmente o progresso espiritual, Mestre Jesus. Que através de todas essas palavras possamos nos desenvolver, aprender a evoluir e, acima de tudo, Pai, deixar para trás tudo aquilo que não nos pertence mais, aquilo que nos amarra, nos aprisiona, aquilo que não permite, Pai, sermos quem verdadeiramente devemos ser. Que a partir de hoje, Pai, aprendamos o que é a felicidade momentânea, aquela que agrada e alegra os nossos corações, por um simples momento de estarmos juntos e reunidos com o teu imenso amor. Obrigado, Mestre Jesus, obrigado, Mãe Divina, que vós derrame sobre cada um de nós o seu manto sagrado, a sua luz divina, o seu colo de mãe. Não há nesse mundo colo mais quente, mais sublime, mais repleto de amor do que o colo de uma mãe, do que uma oração de uma mãe. Então você, mãe, mesmo que ainda não tenha sido, ore com todo fervor, peça ao Mestre Jesus que acalente os vossos corações, as vossas escolhas, o vosso caminho, para com que ele seja alicerçado na fé sempre do nosso Pai Celestial. Obrigado pela noite de hoje, minha mãe, meu pai, toda a espiritualidade de luz, que essa espiritualidade de luz possa abençoar as palavras da nossa irmã Giovana, que essas palavras possam ser luz em todos os caminhos de todos vocês. Obrigado, 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 Pai Divino, obrigado, 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 Mestre Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, e assim será. Alguns recadinhos rapidinho, a gente está fazendo o Bazar Clássico todo sábado. Se alguém tiver alguma muda de roupa em bom estado, que não esteja mais sendo utilizada, traz para algum trabalhador da casa, eles vão filtrar essas roupas e essas roupas são vendidas de 7 a 10 reais no bazar, justamente para a gente ajudar quem precisa, tá? Esse recurso ele também ajuda a casa a se manter, pagar todos os custos e tudo mais, tá? Às quartas-feiras nós estamos com o trabalho de assistência espiritual, vulgo cirurgia espiritual. O horário de chegada é às 7 horas da noite. A gente fixou isso porque começou a vir bastante gente procurando. Então, no último encontro nosso, nós terminamos, era quase meia-noite. Então, pela procura. Então, a gente padronizou a entrega de ficha. 7 horas da noite precisa estar aqui. Todos que vão passar. E a gente acabou limitando aí até 10 atendimentos por quarta-feira, para que os atendimentos sejam feitos também na qualidade que a espiritualidade pede, tá? No procedimento que eles pedem. Então, para quem quiser vir participar, se atende no horário, tem que vir com roupa confortável, não pode vir com roupa decotada, senão não participa, com calça bem confortável, não pode vir de saia, tá? Então, sempre seguindo todos esses protocolos. De preferência, vir com uma roupa mais clara. Não fazer o consumo de carne vermelha no dia, bebida alcoólica pelo menos um dia de antecedência, não pode fazer uso de bebida alcoólica. Então, seguindo todos esses passos para que também aquilo que cada um busca que aconteça. Tudo bem? Certo. Então, vou passar a palavra para a Gi. Acabando, a gente tem um passo coletivo, ela vai fazer uma interação diferente com vocês. Se alguém tiver alguma pergunta e queira participar, fique à vontade, tá? E no final a gente dá um passo coletivo. Quem se sentir à vontade já pode tomar a aguinha, tá liberado. Quem quiser ainda tomar o passo individual, só permanecer em oração na sala, aí alguém da casa vai direcionando para lá. Tudo bem? Fique à vontade, Gi. Gratidão de coração, viu? Boa noite a todos. Eu ainda não cumprimentei. Estou muito feliz em estar nessa casinha agora aqui, eu acho que como uma conversa, na verdade. Eu não vou falar palestra porque ninguém está aqui para palestrar. A gente está aqui para conversar. Eu sou um mero instrumento e, na verdade, eu sempre aprendo muito mais. É muito mais para mim do que para vocês. Eu falo quando a gente pega algum tema, ou quando algum tema é passado para nós, né? Tem casas que nos passam temas. Quero agradecer a você, Bruno, a equipe também, que eu tenho um carinho enorme por todos. E antes da gente avançar, né, nessa reflexão de hoje, eu queria falar para vocês da onde veio a fonte desse tema tão diferente, né? Bruno, quando falou de Evangelho, eu falei, Bruno, tá tudo certo. É Joana de Ângeles, né? Pode passar, Bruno, fazendo um favor. Então, todo esse tema veio do capítulo 17 do livro Conflitos Existenciais, que chama Fobias, inclusive, o tema, onde a autoria espiritual é da Joana de Ângeles com a mediunidade do Divaldo Franco. Eu não sei se vocês já conhecem ela, mas ela tem uma coletânea de livros muito voltada à psicologia. Né? Quem puder ler, ter tempo, porque é muito grande todos os livros e todo o processo, mas vale muito a pena quem puder ler alguns aí, porque ela nos ajuda muito, né? Ela traz com muita profundidade os temas, a dor humana, ela explica muito bem, ela nos aconselha a olhar para os conflitos da alma, das nossas almas humanas, né? Mas ela nos traz como uma oportunidade de crescimento espiritual, de evolução nesses livros. Vale muito a pena. Eu quis trazer porque é um tema diferente, muita gente acha que não é, mas tá dentro ainda da nossa doutrina. Então, para a gente começar a iniciar, eu trouxe o significado de fobia, do próprio dicionário mesmo. Pode passar, né? Fobia é um medo intenso, persistente e desproporcional diante de objetos, situações ou circunstâncias que, na realidade, não oferecem nenhum perigo concreto. É um medo que foge ao controle da razão
e o que pode gerar sofrimento emocional e físico, como aperto no peito, falta de ar, suor frio, tremores. Não se trata de fraqueza, nem falta de fé, mas é um estado de ansiedade em que nós, que estamos vendo a pessoa com isso, nós temos que compreender e acolher, né? Então é importante a gente lembrar que o medo ele faz parte da natureza humana. Todos nós, em algum momento da vida, tivemos medo. Ou temos ainda, né? E esse medo em si, ele não é um problema. Na verdade, ele nos ajuda. É uma emoção natural que faz aí a gente seguir adiante. O problema é quando a gente sente que aquele medo ultrapassa o perigo real. Porque, por exemplo, quando a gente tem um perigo real, ele vai estar lá, a gente vai ver o medo, a ansiedade, o medo ele vai nos ajudar a nos preparar, vai preparar o nosso corpo, faz um alerta, vamos reagir e vamos. O problema é quando você tem todos esses sintomas e ele deixa de ser uma função de proteção e ele acaba atrapalhando a sua vida inteira. Né? Exato. Quem não, né? Ele começa a dominar aí o seu corpo, bloquear a sua liberdade, você já não consegue sair, já não se sente livre, vai limitar as suas escolhas diariamente e vai gerar aí um sofrimento constante. E aí, quando ele passa a tomar conta aí do nosso comportamento, ele vai surgir aí com uma ausência de perigo real, mas ele vai tirar todo o alerta. E vai impedir com que vivemos com tranquilidade, que é o que nós queremos viver. E aí, a primeira reflexão que eu trago para vocês, eu gosto de trazer algumas reflexões na minha palestra. A primeira é, pode passar, Bruno. Quantos de nós já sentimos medos que nem sempre conseguimos explicar? Acho que a gente não para muito para pensar nisso, né? Sim. Mas É um nós... medo que a gente nem sabe de onde vem. Exatamente. A gente não sabe explicar, mas só se sente, né? É um desconforto, é uma inquietação, é aquela sensação de medo diante de determinadas situações que nós tentamos aí simplesmente esquecer e seguir adiante, mas ele tá lá, né? E aí, a pergunta que a Joana nos traz e quer que nós refletimos nessa noite é: o que esse medo está tentando nos mostrar? Porque ele não surge apenas aí no assustar, né? Ele vai surgir aí como um sinal de convite para todos nós, para que possamos olhar com um pouquinho mais de atenção o que está acontecendo dentro da gente. E aí a gente entra no tema basicamente da Joana, que nesse texto ela faz em 3 partes. Ela explica sobre os transtornos fóbicos. A segunda parte, ela entra no desenvolvimento do transtorno. E na terceira, a terapia. Ou seja, como é que a gente pode tratar aí esses transtornos, né? E ela vem nos explicar que esses medos exagerados, eles vão constituir de um estado profundo de sofrimento interior da pessoa. São pavores que vão surgir sem motivo, né, no real, aqui no nosso presente, mas que passam aí a dominar toda, ela chama como criatura, mas nós chamamos como nós humanos, né, e restringindo aí, como eu falei, a nossa liberdade, a nossa vida. Pode passar bem. E ela fala que nós sabemos que o medo é ilógico. Não sabemos onde ele vem, né? É irracional. Sim. Mas ainda assim a gente é dominado por ele. E aí ela nos traz vários tópicos dentre esses textos que eu vou passar para vocês, da onde podem vir esses medos. Pode passar, né? Alguns que ela traz para nós. Experiências vividas na existência atual, situações traumáticas, tanto aqui quanto na passada, sustos intensos, né? Vivências marcantes, medos infantis não superados. Isso eu acho que muita gente tem esse, né? Ligado às vezes a animal, à escuridão, a uma dor de abandono, que às vezes a criança sente aquela situação, mas ela não consegue ter um entendimento daquela emoção que ela teve.
E aquilo vem para ela como um trauma, porque ela não conseguiu solucionar dentro dela aquilo que ela sentiu. E aí que gera dentro dela esse trauma, que posteriormente vem um medo, uma fobia, não trabalha, né? E aí, a Joana nos traz que no ponto psicológico vai ocorrer um deslocamento para a fobia. Então, houve um perigo interno, o emocional, que ela não conseguiu ali de uma expressão consciente liberar aquele medo, e ele vai acabar sendo transferido para um objeto, para um lugar, para uma situação externa. E a emoção que a pessoa teve vai se fixar ali naquele objeto, naquele lugar. Sim. E aí ele vai passar a se manifestar sempre que ela vê aquilo. Ou seja, já vai gerar um gatilho para ela, aquela situação. Vou aqui mostrar simples para vocês uma situação. Tinha uma pessoa que relatava que ela tinha um medo intenso de elevador. Ela entrava no prédio, ela entrava em desespero, que ela tinha que subir o elevador, pegava a primeira escada que tinha, e mesmo que fossem 15 andares, ela ia subir 15 andares, porque ela tinha medo de elevador. E aí questionavam ela, mas por que você tem medo de elevador? Ela falou, eu não sei por que tem medo de elevador, eu sei que o elevador é seguro. Mas quando eu entro nele, eu entro em desespero, me gera uma angústia enorme dentro de mim. Você percebeu que o medo dela não é o elevador? Alerta, né? Exatamente. Não é o verdadeiro problema o elevador. Não. O elevador é apenas o gatilho. Ela deslocou o medo dela de pavor para o elevador. Né? E essa perda interna de controle é a memória emocional dela, que não foi trabalhada, que ela mesma não sabe explicar. E é exatamente isso que a Joana nos traz nesse texto, que muitas vezes a fobia não é a causa, ela é apenas algo que já estava registrado em nós anteriormente. E aí ela traz para nós, pode passar, Bruno, alguns tipos de fobia, alguns, porque tem muitos. Os mais tradicionais, né? Claustrofobia, que é lugares em relação a ambientes fechados. Agorafobia, que é espaços abertos. Isopitofobia, nunca tinha ouvido falar antes de estudar sobre esses obstáculos. Oclofobia, acarofobia, necrofobia, antropofobia, eles chamam muito de fotofobia, autofobia, que é consigo mesmo, tem gente que tem medo de si mesmo. Espiritofobia. Espiritofobia. E contato com as pessoas também. Tem gente que tem medo de contato com as pessoas, né? E aí, entretanto, a Joana vem trazer um olhar e conduz aí numa compreensão maior e mais ampla que a raiz da psicogênese da fobia encontra-se muitas vezes nos fatores espirituais, né? Então, experiências, ela traz, eu vou só fazer um parênteses aqui, que ela traz um texto como se nós tivéssemos feito algo em outra vida, e agora estamos realizando, e também, posteriormente no texto, ela traz como se nós tivéssemos sofridos em outra vida. Ela traz esses dois pontos, tá? Nesse caso agora, é como se nós tivéssemos feito algo, como situação moral não resolvida, atitudes infelizes, ações praticadas contra o próximo ou contra a sociedade, em existências anteriores, que vão deixar o registro no nosso espírito. Sim. E essas vivências rejeitadas pela consciência atual nossa, nós não lembramos, elas ficam armazenadas lá no profundo, escritas no nosso perispírito. Né? E acho que pode virar. E aí, quantas vezes nós olhamos para aquilo que está fora de nós, sem perceber que muitas das nossas reações têm origem em algo mais profundo dentro da nossa própria alma. A gente não para pensar que pode ser, né? É uma dor que nem a gente sabe explicar. É uma dor da Da alma. onde ela vem, Da onde né? ela vem. A gente tenta buscar isso dentro da gente. E a visão espírita, ela vai ampliar essa compreensão, né? Porque ela vai nos lembrar algo muito importante. Que nós não começamos a curtir essa encarnação. Não é? Mesmo.
Então, nós somos espíritos imortais, trazendo conosco aí experiências de outras vidas, A gente dá aprendizados. o véu do esquecimento. Exatamente, mas tá lá, tá lá. tudo escrito no nosso perispírito, os nossos desafios, as coisas boas, as coisas ruins, aquilo que nós temos que trabalhar, né? E muitas vezes a gente se pergunta, por que que eu sinto determinado medo e eu não consigo explicar? Sim. Ou porque certas situações despertam em mim uma angústia tão profunda? E aí o Espiritismo vem nos convidar, a Joana, propriamente, né, vem nos convidar a refletir sobre a consciência dessa guarda de registros dentro de nós. E aquilo que nós vivemos, que nós sentimos, né, aquilo que nós fizemos ao longo da nossa jornada espiritual. Que aqui é só uma vida, né? Então essas memórias vão ficar guardadas dentro de nós pela lei da causa e efeito, né? Pode falar. Licença, eu gostaria um pouco de que essas consequências, vendo pelo espírito, a gente não lembra, Não. mas a gente tem sensações. Isso. Por exemplo, uma pessoa que ela se mata, ela fica com as sequelas daquela morte que ela fez, problema no coração, por causa do tiro que ela deu, do jeito que ela se matou, ela vem com sequências, com sequelas Isso. daquilo que ela fez a si própria, naquela ela não lembra. Ela não mas lembra. sabe, tem pessoas, onde eu morava ali no Godoy, quando a gente morava, minha mãe, ela sempre criou tartaruga. A mulher, ela mudou da rua, ela parou porque ela tem pavor da tartaruga. Mas na verdade não é a Não é tartaruga. a tartaruga. A gente acabou de entender que é o Exatamente. deslocamento do medo para aquele objeto. Sabe? Então, isso deveria ter sido descoberto quando na infância, quando criança. Mas aí Possivelmente. cresceu com isso. Eu conheço pessoas que também têm pavor de ficar em lugar fechado, elevador. Como é que é? Claustrofobia. Exatamente, tem pavor. Então não entra, não fica. Mas é onde ela explica que muitas dessas reações a gente se desloca ao medo, principalmente quando é muito na infância. Será que isso não causa depressão? Ela tem que ser trabalhada. Tudo que causa na gente é assim, igual o Edgar fala muito, a dor é bom. A gente cresce quando cresce. Então, se algo vem e tá te ferindo, você vai ter que procurar trabalhar ela, da onde ela veio, por que ela tá vindo. A Jona traz um pouquinho disso no final, na parte que ela entra na terapia, né? Desses medos que ela vem nos ajudar aí a nos guiar um pouquinho. Obviamente, a gente tem que correr atrás, mas ela deu uma ajudinha. Aí é onde a gente pode buscar isso. A gente tem que sorrir pelos problemas. Olhar assim, que bom que eu tô passando por isso, que eu vou passar. Exatamente. Eu vou vencer isso. É aí que Esse é o pensamento. Sem ficar murmurando. Falar assim, não, eu vou passar por isso. Esse é o Sempre pensamento. vendo além do problema. E aqui, ó, a lei da causa e efeito, ela não vai desaparecer, mas ela é um convite para a nossa reparação. Né? Não como uma punição divina, porque Deus não pune, Deus nos ama, Ele jamais pune seus filhos, mas é um mecanismo educativo para nós, né? Para nossa consciência. Então, inicialmente, ele vai retornar com um arrependimento, despertando aí a nossa capacidade de percepção e a gravidade dos nossos atos cometidos, para que possamos trabalhá-los dentro dessa mudança. E em seguida, pode passar, né? Nós temos aí o sofrimento moral. Então, a gente houve o arrependimento, nós entendemos aquilo, houve o arrependimento, e depois há o sofrimento moral. O que é o sofrimento moral? É um resultado natural da nossa própria consciência que reconhece os danos causados e nos desperta dos valores mais elevados, com muito amor, muita dignidade, muita responsabilidade dentro daquilo. E esse sofrimento ele vai ser necessário para o nosso reequilíbrio emocional do espírito. Contudo, não basta apenas o arrependimento, nós temos a necessidade da reparação. Mas eu vou explicar certinho aqui, que eu estou falando em texto, mas ali fica mais fácil. Do refazimento, né, do desenvolvimento dos sentimentos mais nobres dentro de nós, que vão anular aquele mal praticado que nós fizemos lá atrás. Então, a gente tem o arrependimento, depois o sofrimento moral como educação do espírito, depois nós entramos na reparação daquilo que foi feito, e por último, no reequilíbrio do espírito. Você disse no começo
a gente fica naquilo, não sabe o que é. E muitas vezes, o próprio anjo da guarda está te livrando de alguma coisa. Ah, ele nos Então protege. a gente tem que estudar mais, é Sim. lógico. Mas o Espírito Santo, o anjo da guarda sempre está ali do nosso lado, porque uns têm mais sensibilidade para ouvir eles, outros não. Então quando a pessoa fica, nossa, vou ou não vou? E agora? Fico ou não fico? Faço isso ou não faço? Então a gente tem que procurar o melhor para nós pelo bem, pelo amor, Isso. sabe? E sempre para nós, para nossa melhoria, né? É, Eu escutei uma vez aquela questão do avião, coloque a máscara em você primeiro e depois no outro. É isso, para você ajudar o outro, você tem que estar bem com você mesmo, Sim. né? Então, sinto lhe dizer, esse processo ele não ocorre de uma forma tranquila, né? Esse processo de refazimento, de Sim. reequilíbrio, ele nunca é tranquilo. Principalmente quando há resistência da pessoa, talvez em perdoar, ou talvez quando o espírito não está preparado para essa renovação moral, que pode acontecer. Quando ele não está preparado, por isso ele também vai sofrer, ele não vai conseguir ter essa. E aí vai começar a surgir novos processos obsessivos. Então, nessas situações que são ligadas a experiências passadas, a Joana nos traz que vamos desencadear, lembranças que vão se transformar em medo. E depois elas crescem em pavor. Então, ela sobe um degrau, que é onde ela entra. Ela nos mostra o seguinte: o mecanismo pode ocorrer na infância atual. Então, ela nos traz que a infância também pode ocorrer no medo. Você vê que ela nos traz vários momentos. Então, pode ser do passado, pode ser da infância, Sim. né? Às vezes a criança entra em contato com um determinado animal, né? Ela nos lembra aqui, o que é muito interessante, acho que muitos de vocês já ouviram, que às vezes, quantas vezes você já viu uma criança, às vezes, brincando com um cachorro, e aí a criança entra em desespero com aquele cachorro. Aí a mãe chega e fala, mas eu não sei porque que ela tá com medo desse cachorro, nunca nenhum cachorro mordeu ela não tem contato com um cachorro. Por que ela está tendo esse medo de cachorro, né? Mas a Joana nos traz que ela não sabe os registros, ela não tem esse registro. Mas ela de vidas passadas, são registros antigos dentro de nós, que vão se manifestar com esses medos aparentes no presente, mas que tem aí raízes profundas dentro da nossa história espiritual. E aí Joana, pode mudar, Bruno, Joana ela nos explica o seguinte, que muitas fobias são expressão de uma consciência que desperta para a necessidade de uma recuperação moral. E ao evitar drasticamente as situações que nos causam medo, porque a gente tende a afastar o que faz a gente sofrer, né? Então, aquilo me dá medo, eu não vou mais lá naquele lugar, porque aquele lugar lá me dá um medo, por que eu vou voltar lá, né? A gente acha que a gente está se protegendo, mas a Joana nos traz que, na verdade, nós estamos adiando o enfrentamento necessário para a nossa libertação interior. Então, nós temos que enfrentar. Porque só o enfrentamento vai fazer a nossa libertação daquele medo e o nosso entendimento que aquilo não é o que nós achamos que é. Exatamente. Então, nós vamos entrar agora na segunda parte do texto. Na primeira ela entra no transtorno, vem mostrar pra gente, agora ela vai mostrar o desenvolvimento desse transtorno. Onde ela já começa falando que a fobia pode mudar, Bruno. A fobia cresce, se amplia e se generaliza. Né? O medo específico que estava começa a contaminar os outros espaços da vida da pessoa. Ela vai viver sempre em estado de alerta, mesmo quando ela ainda estiver distante do objeto que lhe causa gatilho. E aí o que vai acontecer? O corpo vai reagir, o coração vai acelerar e a mente vai ficar inquieta. A gente começa a ter aquelas crises de ansiedade, de pânico, né? Então, a generalização do medo causa o medo específico, a ampliação progressiva do medo vai se generalizar. Consequentemente, o nosso corpo físico vai reagir a isso, ele vai responder a isso. Com taquicardia, sudorese, todos os sintomas que a gente chamou de ansiedade, né, ou de pânico, são os sintomas que vão acontecer.
E algumas fobias, elas podem acontecer por desenvolvimento de condicionamento da pessoa. Por exemplo, a pessoa realmente passou por um acidente nessa experiência atual. Então, realmente, você sofreu um acidente de carro, algum animal te mordeu. Você tem esse trauma, esse medo dentro de você, que é o outro tipo de fobia que ela nos traz. Né, que podem estar relacionadas também, olha que engraçado, a herança emocional, cultural, crenças, fatores culturais, mitos que alimentam o nosso inconsciente coletivo. Muitos de nós temos medos que não são nossos, são crenças que nos passaram, são herança cultural que foi passado para nós. E aí, vou trazer uma historinha aqui que até eu contei no Thiago deu risada, mas é verdade. Muitas pessoas têm medo de barata, não tem? Qual é a cena que vocês têm quando vocês eram pequenininhos, da família almoçando e aparece um barata? É tia de lá correndo, a tia chegando daqui, uma em cima da mesa, outra em cima do... É aquela correria, né? Aquilo lá falando, meu Deus, que medo, pavor, aquele pavor intenso. Mas a barata em si, gente, ela não vai representar perigo algum. O que a coitada vai fazer? O máximo que ela pode fazer é voar em você. Mas ainda... Então, exatamente, ela só vai voar. Mas é assim. Coisa básica. Ela não vai te causar um perigo, não é? Mas ainda assim, pela nossa memória emocional, aquilo vai se tornar algo muito intenso. Sim, você tem que ficar aberta. Ainda também, né? Então, se a gente observar bem, esse tipo de medo é um medo que começa lá na infância nossa. Né? A gente vê os adultos aí num susto, gritando, com medo, né? Escutando, cuidado, ela é nojenta, né? Isso é horrível, enfim. E a gente vai criando aquele trauma. A gente vai fixando na nossa mente aquele trauma. E quando a gente se torna adulto, a gente já entendeu que aquilo é uma barata e aquilo não vai nos causar mal. Porém, ela ainda nos faz ser repulso a ela. Por quê? Essa memória vai sendo reforçada ao longo do tempo e a gente vai levando. Então, esse é um simples caso de como uma herança cultural, uma crença, pode ser levada e alimentada aí por nós durante muito tempo, né? E vão ficar gravados na nossa memória. E aí, uma das mais comuns das fobias, a Joana nos traz, que é a fobia social, que é o medo, às vezes, de falar em público. Tá bom. Você tá falando legal? Você tá legal. Não esqueça de se comunicar por aí. Eu gosto. Tá comunicando junto. As pessoas têm medo de passar por algum constrangimento, de falar em público, de ser humilhado diante dos outros. Uma das fobias que mais existe. E aí, o que vai acontecer? O indivíduo vai evitar de falar em público, ele vai evitar, às vezes, de comer com pessoas ao lado, se expor socialmente. São situações simples do cotidiano que acontecem. A pessoa é super inteligente, ela sabe daquilo que ela está falando, mas ela não consegue se expressar porque ela tem esse medo, essa fobia, né? Isso trava ela sente um medo enorme, o coração dela vai entrar no quê? Uma reação orgânica. Então, a fobia, ela vai se sentir travada por uma reação orgânica, que realmente ela vai ter. Não é algo da cabeça, ela está sentindo isso. E aonde a Joana nos traz lá no começo, acolhimento e entendimento com a pessoa que está acontecendo isso. Né? Então, o coração vai acelerar, vai suar, mas não está faltando capacidade para ele. Na verdade, ele está com medo desse julgamento com os outros dele na frente das pessoas. E aí, quando a pessoa não consegue trabalhar essa fobia, a Joana traz para nós que ela tende a buscar alívio em outras substâncias. Aí que mora o perigo. Porque aí você pode buscar o álcool, o cigarro, as drogas, para tentar suprir aquele medo, aquele vazio que você sente. E aí o que vai acontecer? Você vai acabar ampliando o seu sofrimento, ao invés de curá-lo ou tratá-lo. E aí, ela já falou que muitas dessas experiências vêm de traumas passados. Nessa parte ela entrou com aquilo que eu comentei com vocês agora, como se eu tivesse sofrido na encarnação anterior. Então, eu fui asfixiada. Tive uma desencarnação. Pode passar, por favor. Eu tive uma desencarnação traumática, né?
fui asfixiada, aprisionada, um desabamento, experiências aí que teve um abuso de poder muito grande e que hoje vão me retornar como medo de exposição. Porque tudo, como ela já falou, vai ficar registrado no nosso perispírito. Então, nem todas, né? O que vai acontecer? Diante dessas fobias, por exemplo, o sufocamento pode trazer, por exemplo, uma claustrofobia, sem a pessoa saber. Isso está lá no passado dela. E nem todas as fobias vão ser dessas experiências, mas todas têm um pouco de raiz dentro disso. A Joana traz. Licença, eu Pode falar. acredito que tudo na nossa vida está ligado ao passado, uma após outra. Se não é da anterior, é da outra, da outra. Porque a palavra do Senhor já fala, aqui se faz, aqui se paga, então a gente vai carregando. Lei da A gente vai evoluindo, exatamente, a gente vai evoluindo, a gente vai apagando muitas coisas que a prática do bem, do amor e da caridade apaga. Você vai se livrando daquilo. Ou você vai piorando, sabe? A bebida, a droga, outras coisas, você esquece. Você fala assim, não, vou beber, vou encher a cara. Eu tô com medo, eu vou encher a cara. É onde ela fala que você vai. Então você esquece do seu problema e fica apagando com aquilo, com a bebida. Você tá doidão, mano. Momentaneamente. Isso, mas aí entra um fator Então que ela você falou entra agora. nessa fraqueza. De Você vai piorando. obsessões espirituais. Onde ela traz agora. Que dentro de tudo isso que está acontecendo, que gera esse medo, nós entramos aí que o medo, mais a sintonia mental nossa, mais a nossa vibração de pensamentos repetitivos, sensações perturbadoras dentro de nós, medos crescentes dentro de nós, nos deixamos dominar por aquele pavor que ela nos diz, nós vamos ampliar a área de sofrimento. Então, as nossas raízes espirituais, o medo, mais a nossa sintonia mental, a gente vê o que acontece, né? A ampliação do sofrimento. E quanto mais você teme, mais o mal cresce. Entra naquele exemplo, né, Gi, do lobo, né? Qual é o que você alimenta, né? O Exatamente. lobo do pensamento positivo e do que é tudo difícil, eu tô com karma mesmo, é de vida passada. Assim Então, mesmo. qual é o lobo que você alimenta todo santo Os dia? pensamentos Que é o medo, mas também é uma sinal, né? negativos. É isso aí. E aí nós chegamos agora, meus amigos, na terapia dos transtornos fóbicos, que ela vem nos trazer o que a gente pode fazer, né, para tentar melhorar esses nossos traumas que todos nós temos, uns mais, outros menos. Um conseguiu trabalhar um pouquinho mais, outros menos, mas todos nós vamos chegar aí na nossa finalidade. Então, a primeira... Isso mesmo, obrigada. A primeira coisa que ela esclarece que os processos psicoterápicos são extremamente eficazes. Terapia, psicologia, a gente conversar com alguém, são extremamente eficazes, né? Vai auxiliar aí o paciente a compreender a inutilidade do medo que está acontecendo com ele, que jamais aquilo vai se concretizar como uma ameaça real dentro dele, né? Ter esse entendimento, e aí vai criar o quê? Novas associações dentro disso. Né? Dentro desses pensamentos vão se construir novas associações, promovendo aí o equilíbrio, a autoconfiança e a segurança da pessoa. Então, há um esclarecimento, uma ressignificação daquele medo, novas associações me faz, consequentemente, uma melhora da nossa autoconfiança. Aí, o Edgar fala muito isso pra mim, o Edgar Miguel. Ele fala assim, a gente tem um nome que ele chama que é, acho que é dessensibilizar mesmo. Ele fala, quando a gente tem algum medo, a gente tem que trabalhar a dessensibilização. Sim. A gente põe primeiro, tem medo de água, põe um dedinho na água primeiro. No outro dia você põe 2 dedinhos na água. Depois você põe meio braço. Até a hora que você vê que você já tá com o corpo inteiro. E é onde você ressignificou, dessensibilizou o seu medo ao longo do tempo. Pode mudar, Bruno. Será que aquilo que hoje nós chamamos de medo pode, na verdade, ser um convite da vida para o nosso crescimento? Eu creio que sim. Pois é. E a Joana nos traz que nós precisamos trabalhar interiormente. É necessário. Desenvolver coragem, desenvolver bom senso,
enfrentando gradativamente as coisas mais simples e respeitando o seu limite. Igual eu falei do dedinho da dessensibilização, ela diz respeitar o seu próprio ritmo. Isso é fundamental. É ir aos poucos, é gradativo, mas o importante é enfrentá-los. Independente de chegar e empurrar na piscina. Não adianta, porque o trauma só vai piorar, né? E aí, com o tratamento psicológico, vai mudar, meu professor. Com o tratamento interior psicológico acontecendo, né? Vai haver a coragem, o enfrentamento progressivo, o bom senso, a disciplina emocional vai se estruturar melhor. E a logística, somando ainda com os recursos terapêuticos espíritas, isso melhora ainda mais o entendimento e há uma evolução até mais rápida do processo. Porque enquanto você está trabalhando aquele medo lá, você está tendo um apoio pelo lado dos espíritos. Seja no esclarecimento espiritual, como os estudos, os passes, a água purificada, uma prece sincera, sempre alinhando com uma conduta moral renovada, com esse nosso aprendizado. E ela traz para nós que a confiança em Deus é fundamental para essa caminhada. Eu concordo com você, porque tudo que você tá, se você se enche de amor, respeito, se você é uma pessoa caridosa, conheceis a verdade vos libertará de tudo, tudo dá certo. Sim. Tudo, o seu pensamento vai além. Não, eu vou conseguir. E você é uma pessoa otimista, uma pessoa, nossa, eu vou fazer uma coisa, vai dar A fé, certo. né? Porque tem pessoas que falam, ai, não vai, não, nossa, eu fui fazer, não dá. Pessoa para baixo, nossa, você tem fé, se você é uma pessoa do progresso. Então, todas essas coisas, se você é uma pessoa cheia de amor, você faz. Você se transforma, você ajuda, você quer E as ajudar coisas todo chegam mundo. até você quando você faz bem. Fica, a gente torna as coisas, porque se a gente é uma pessoa muito preocupada, tem medo de tudo, não confia em ninguém, nada, não dá certo as coisas. Ela não Você vai fica crescer. amarrado. É, Pessoal, vamos. Ah, não vai dar certo. Ai, porque isso, ai, porque aquilo outro, você fica com medo, fica colocando problemas em tudo. Então a gente tem que separar as coisas. e além disso, ela fala que essa confiança em Deus é tão essencial, porque é isso que vai fazer a gente enfrentar os nossos desafios emocionais, que é o que você está falando, né? Vai oferecer aí uma sustentação íntima dentro de nós, diante das perturbações que vão vir ao longo do tempo. As provações vão vindo para ver se você realmente está melhorando. Você fala, acontece. E aí a verdadeira saúde, ela nos fala, que acontece quando o espírito é reconciliado consigo mesmo. Quando o espírito consegue esse reequilíbrio emocional. Livre de ressentimentos, livre de compromissos morais negativos com ele mesmo e sempre se empenhando ao bem. Amém. E aí a gente pode parar e pensar nesse momento. Mas se eu tenho um medo muito forte, porque a gente volta pra gente sempre, né? E se eu tenho um medo muito forte, eu acho que é impossível vencer esse medo. E aí a boa notícia que ela também nos dá, fora daquela outra, é que o medo não é uma sentença definitiva na nossa vida. Assim como ele foi construído ao longo do tempo, ao longo de nossas vivências, ele também pode ser transformado gradativamente. Essa transformação espiritual, isso é para todos nós, eu vou generalizar isso, quando a gente se apega ao Mestre Jesus. Sim. Ele faz acontecer. Faz. Ele transforma a vida. Né? Ele entra, a gente convida ele para entrar na nossa casa, essa casa, no mundo espiritual a gente se transforma. Nem que você tenha sonhos, você tem visão, as coisas vão se transformando por causa do Mestre Jesus. Ele transforma, ele cura, ele faz tudo. É essencial, como ela já nos traz. É Deus Então, conosco. exato. Aí o mundo espiritual nosso, a gente começa a ter uma segunda visão das coisas. Ela diz que com compreensão, um trabalho interior nosso, com um apoio emocional e espiritual, aquilo que parece um grande obstáculo para nós hoje pode se transformar numa oportunidade de crescimento. É o que ela vem nos dizendo.
né? E aí, como ninguém vai alcançar as alturas sem atravessar os vales, é natural que esse processo seja bem doloroso, bem difícil. Nada vem de graça. Vai ser, você vai ter que trabalhar os seus traumas, o seu medo. E você vai sofrer com isso. Mas a gente sempre tem a finalidade lá que com a dor a gente vai estar em crescimento. Então, às vezes, essa dor que era muita no momento, você vai passar por ela, vai sofrer, mas talvez numa segunda situação ela já vai estar menos dolorida. E assim sucessivamente. Então, cada oportunidade é um aprendizado em nossas vidas, um convite ao amadurecimento espiritual. E aí, para encerrar, eu acho que a gente também já tá, né? Tá tranquilo? Tá, agora que eu vi. Tá aí. Ela vai nos recordar que, graças a Deus, o fim do nosso espírito é a plenitude. Tem coisa melhor que essa? A gente saber que a gente vai ser pleno um dia. Não sei quando, mas a gente vai ser pleno algum dia. E ela diz que essa plenitude, ela vai ser alcançada passo a passo, devagar, com muita responsabilidade, com muito esforço, com muita paz. Exatamente. A gente vai alcançar. Quantas vezes a gente vai precisar vir? É outros, mas a gente vai alcançar. Isso já dá pra gente aquece o nosso coração um pouquinho, né? Esse dano que tá nessa já, tá? É. Passando dela de uma vez já, né? Não. E a responsabilidade é totalmente nossa para o nosso crescimento. É só a gente pode mudar, gente. Ninguém muda. Só nós. Tá? Pode mudar. Então, a boa notícia é que o medo não, vocês já falamos, eu esqueci de passar você, porque a gente estava empolgado aqui. E aí ela nos traz que nós possamos compreender nossos medos, acolhê-los com consciência e trabalhar pela nossa libertação interior. É essa mensagem que eu queria passar para vocês do livro. Que a paz de Jesus nos envolva com muita luz e muito amor. E eu espero que, como eu aprendi muito com essa lição, porque eu também tenho meus medos, eu tenho os meus traumas, espero que vocês também tenham aprendido um pouquinho com essa mensagem que a Joana nos traz nesse livro. Muito obrigada, gente. Que é muito legal, que a psicologia ela nos ensina que nós nascemos só com dois medos. O ser humano, ele é projetado para ter só dois medos. Um é de altura, o outro é sobre barulho. Então, uma criança, se você fizer muito barulho, ela vai chorar. E a altura. Então, só existem esses dois medos. Todos os demais ou são somatizados nas vidas anteriores ou foram incluídos nessa que nós estamos vivendo. Então, qual é o trabalho que a Gi pediu para que a gente aprenda a fazer a partir de hoje em diante? Talvez a gente já faça, mas se quiser reforçar, Gi, trabalho interno, a gente tem que ressignificar os medos. Eu falo por experiência própria, gente. Quando eu era pequenininha, esse eu trabalho intensamente acho que eu nunca falei isso pra ninguém, é só trabalho de psicólogo. Mas eu tenho um trauma de infância, no qual eu tinha 1 ano e 9 meses, eu não lembro absolutamente nada, mas eu criei dentro de mim uma sensação de abandono. Porque eu fui paciente, eu fiz uma cirurgia muito pequenininha, e na época, no Centrim, na época, os pais, os familiares, enfim, não podiam ficar junto com a criança. Então, muito estudo em determinados horários, minha mãe tinha que ir embora, eu ficava sozinha, minha mãe ia chorando, eu ficava chorando, e possivelmente, não entendendo do que estava se passando, eu criei dentro de mim essa sensação de abandono que eu levo ao longo da vida em situações que eu trabalho até hoje. Sim. Tudo está interligado. Então, por isso é muito importante a terapia, a psicologia, para entender de onde veio aquele gatilho que foi que desencadeou. Então, às vezes eu tô com medo de outra coisa, outra, porque me gerou lá atrás essa sensação de abandono, que eu tô trabalhando até hoje, que eu nem lembro de nada, mas ele tá lá, no nosso subconsciente. Né? E minha mãe tava lá, minha mãe não saiu do meu lado 1 minuto, ela só não tava ali presente. Mas pra mim, naquele momento, aquilo se transformou Um abandono. num abandono. Olha que loucura. É isso. Os nossos traumas infantis a gente leva pra vida. Legal. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Contribuir com mais alguma coisa? Quer passar lá? Eu queria colocar uma coisa assim, a psicologia não acho que mas é bom, mas é
A gente fala também que tem coisas que podem ajudar. E eu sinto atividade física. Eu falo disso não porque eu comi problema de educação física, mas porque a gente pode aconselhar. É colocar a criança dentro de cedo na natação, por exemplo, né? Se a criança tiver trauma de água, alguma coisa já vai perdendo Já vai esse perdendo. medo, né? É verdade, isso Ah, mesmo. Três Vai coisas- dessensibilizando, né? Três coisas importantes que a espiritualidade nos ensina: corpo, mente e espírito. Cuidar do corpo é cuidar, fazer atividade física, para que a gente tenha não só a qualidade de vida, a saúde plena, mas para que a gente tenha tempo para a gente. É se cuidar. Se cuidar No da momento que gente. você está ali fazendo a sua atividade física, você está passando a cuidar de si. Está tendo tempo para você. Quanto tempo aí a gente, só para uma reflexão, a gente não para pelo menos 5, 10, 15 minutos ou um dia inteiro para cuidar verdadeiramente da gente, da nossa mente, do nosso corpo. Às vezes a gente fala, mas é porque não deu tempo, mas é porque eu levo uma vida corrida, mas é porque apareceram várias A gente incondicionantes, vai né? colocando A gente coisas vai como colocando prioridades, né? desculpas, na verdade, né, no nosso caminho, que fazem com que a gente não alcance aquela melhora verdadeira que a gente busca. Então, cuidar do espírito, você pode ir em qualquer casa, qualquer local que você julgue, que preenche o seu coração, você está cuidando do seu espírito. Cuidar da sua mente é importante, às vezes, a gente ir num psicólogo Sim. para tirar aqueles entraves, aquelas amarras que influenciam diretamente na nossa vida. E não esquecer de cuidar do corpo. Porque o corpo é o que vai sustentar a sua mente a continuar firme pelo propósito que cada um de nós nos colocamos a cumprir aqui nessa terra. Exatamente, o cortisol, né? É isso aí. Porque aquele pavor intenso, quando ela fala que a gente passa para a fase do pavor intenso, que a gente deixa se levar pelo medo, a gente tem que trabalhar o nosso corpo também, porque aquela reação orgânica que acontece, ela vai gerando um caos dentro do nosso corpo. Cortisol em cima, o estresse, a tensão e a questão do exercício, ele ajuda muito nessa parte também, a você passar por esse processo. A OMS fala, 5 minutos de medo, estresse, angústia, baixa autoestima, você tem uma baixa imunológica de até 6 horas. Tá ficando gripado sempre? Imunidade tá caindo sempre? Começa a prestar atenção nisso, começa a cuidar do corpo, começa a cuidar do organismo. Quando você cuida do corpo, que nem você deu exemplo, a gente dorme melhor. Porque a nossa ansiedade, ela é liberada através do exercício físico. Existem 12 patologias da ansiedade. Todas as 12 estão conectadas num quadro depressivo. Por quê? A gente não para cuidar de nós. A gente passa a vida inteira cuidando dos outros, né, gente? E a gente não cria momentos para nós. Momentos que eu digo para quem é mulher, não é só salão de cabelo, unha, para ficar bonita e tudo mais, maquiada. Não é só isso. É cuidar de verdade de si, ter tempo para si. Isso é importante para ler um bom livro, para ler um livro que te conecte com algo maior. Então, a gente sempre pode criar, na verdade, mecanismos, como a Gi mesmo disse, para que a gente saia daquelas interferências que a gente entra todos os dias. Certo? É isso aí. João nos traz esse ensinamento. Embora Maravilhoso. a gente não possa voltar atrás e fazer um novo começo, Essa frase é linda. agora mesmo a gente pode fazer, se preparar para um melhor, um bom fim. Com A certeza. gente tem que progredir agora, porque a gente não sabe quando a gente vai voltar. Né? Ah, nós vamos voltar muito, hein? Então, Nós estamos ainda bem. Se a gente está aqui, a plenitude vai demorar um pouquinho. Agora já está Mas nós pronto. Porque o mundo já está mostrando o que está escrito na palavra. Guerra, rumores de guerra, doenças. A gente já está passando por isso. Então, a gente fala, Jesus, ele mesmo não sabe, mas falta pouco. É. A gente sabe. Que a gente já está passando em mundo de. Já está passando. Indo Pra para a regeneração, né? Exatamente. A gente já está, pela palavra, a gente já está melhorando nosso passo a passo, com os pouquinhos, devagar, a gente chega na plenitude. É isso. Mas o importante é você ter em mente a consciência de que a única pessoa que pode melhorar você é você.
A dor que você sente é sua. Eu não posso passar o meu trauma pra Não. você, nem pra você. Quem vai ter que cuidar dele sou eu. É, E se você veio pra cá com um trauma, né, que tá lá enraizado. Vou pôr um exemplo, meu trauma foi aqui, mas vamos botar aquilo enraizado, e você trabalhá-lo aqui, olha a grande evolução que você já teve nessa. sim. Então é isso que a gente tem que pensar. O sofrimento veio para o nosso crescimento. Eu costumo fazer uma análise um pouco inversa do processo. Como eu acredito que nós somos criados por Deus, nós somos centelhas de vida divina, então nós somos perfeitos. Só que nós passamos por um processo, não de evolução, mas de descobrimento para a gente poder voltar à fonte. Então, porque quando a gente fala em evolução, a gente acaba criando uma muleta de falar, amanhã eu evoluo, vai. Hoje eu vou ficar por aqui mesmo, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Agora, quando a gente tem o raciocínio de eu vou voltar para Deus, eu vou voltar para a fonte, como eu quero estar para retornar até a fonte. O mais similar dele, né? Que é a nossa. Né? É a nossa. E o tempo está passando. E o tempo está passando. Então a gente não pode deixar para amanhã. É muito essa questão de. Não vou falar outra coisa. É muito essa questão de mentalidade mesmo. As duas finalidades chegam na mesma fonte, a sua e a inversa. A mesma pessoa, por exemplo, que não acredita em reencarnação, que fala, eu vou fazer tudo o que eu quiser, porque eu não vai voltar, a mim não tem mais novidade. Então a gente tem também esse tipo de pessoa. Vou fazer tudo o que eu quiser, porque daqui eu não vou mais voltar. Então, Vou fazer. esquecer. Eu vou esquecer, não vou. Então, entendeu? Então, essa questão das vidas futuras é que ela acabou de falar. Tudo que a gente faz, a lei de causa e efeito, por mais que nós não lembramos, a gente vai trazer para isso. Então, a gente tem que tentar se melhorar e chegar o mais similar possível do nosso Pai, do nosso irmão Jesus, que veio até nós trazendo tudo que nós devemos ser, porque a gente fala que a gente vai ser a plenitude, mas a gente está a caminho, a gente está na evolução. O importante é você ter um entendimento, você está aqui para evoluir. Se você chegar 5% melhor do que você chegou aqui, do seu espírito veio da última vez, você já está ganhando, você já houve uma melhora. Então, assim, a gente tem que trabalhar sempre, mas a gente também não pode se cobrar o absurdo. A gente, passo a passo, é gradativo, entendendo que a gente, igual ela falou, a gente tem um final feliz, a gente vai ter uma felicidade no final. Mais alguém? É um tema que a gente conversa bastante. Não, mas é um tema bom. Bom, né? Muito importante. Legal. Eu que Gente, pode ficar aí agradeço. por gentileza. Quem for gravar, não pode continuar. A gente pede pro povo antes de finalizar, coração. Fazer a prece. A prece Obrigado final. de coração mesmo, sua participação do Thiagão lá no fundo. Então, Ele fica lá. E volte sempre, viu? Obrigada. Já tá o convite assim, a porta tá aberta, viu? Obrigada. Obrigado de coração. Pessoal, elevem os seus pensamentos então. Pense nesse momento nas principais angústias e aflições que vêm atormentando, digamos assim, o seu coração. E eu queria que nessa reflexão, nessa oração, você se permitisse a libertar e soltar. Pense numa bagagenzinha que você carrega todos os dias, mas pense que ela não te pertence mais. Então você simplesmente vai deixar ela, soltar e vai continuar a sua jornada. Então vamos fazer esse momento de oração junto com o que nós aprendemos e a oração da Gi. Então feche os seus olhos nesse momento, mas não esqueça de pedir para Deus. Olha, Deus, se eu tenho essa angústia, se eu tenho isso, se eu tenho aquilo, eu não gostaria mais que fizesse parte de mim, então eu permito deixar isso aqui para seguir, tudo bem? Aquilo que cada um for intuído dentro do seu coração. Gi, fique à vontade, viu? Feche os seus olhos, eleve os seus pensamentos e vamos lá. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso irmão, nosso mestre, nossa Mãe Santíssima, que nos cubra com seu manto neste momento. Primeiro eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui em aprendizado nesse momento. Agradecer, Jesus, porque poderíamos estar em todos os lugares, mas estamos aqui aprendendo um pouquinho mais sobre a sua palavra, sobre como podemos melhorar. Senhor Jesus, que nós possamos sair daqui
com a mentalidade de querer ser melhor sempre, de ter uma tranquilidade, uma paz grande em nosso coração. Que os nossos espíritos de luz, essa egrégora da casa, nos acompanhem em nossa caminhada durante a semana, durante as nossas intuições, as nossas intenções. Que sejamos sempre protegidos pelo nosso Pai Maior, guiados e intuídos pelos nossos irmãos. Que assim seja. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai de todos os males, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja e assim será. Obrigado de coração, acelerou meu pensamento. Fiquem à vontade, pessoal, permanecer em oração quem continuar. A gente já chama na sala, tudo bem? Obrigado de coração. Respirar encontra calma e tua bênção cura a alma. Nossa Senhora, doce protetora, tua luz me guia com todo amor. Em cada passo eu escuto de novo